Hello, everybody! Como prometido, estamos aqui então para entregar o segundo vídeo sobre sufixos, tudo para ajudar você na sua prova de proficiência. Eu sou a Teacher Fabi e nesse vídeo então daremos continuidade ao nosso estudo sobre sufixos. Se você perdeu o primeiro vídeo, olhe aqui na descrição que está o link para o primeiro vídeo. Então, assim, não tem uma ordem correta, tá, gente? Claro que no primeiro vídeo eu explico o que são os sufixos ali, mas temos exemplos e categorias diferentes, então se você começar por este vídeo e depois assistir o primeiro, não tem problema nenhum, certo? Lembrando que você não deixe de compartilhar este vídeo com mais pessoas e deixe o seu curtir aí, tá, gente? Vamos lá? Então, seguimos para a segunda parte da nossa aula de sufixos, né, gente? Como eu havia falado, ela é bem longa, porque são muitos sufixos, muitos detalhes que a gente tem que prestar atenção aqui, não é mesmo? Então, vamos lá. Seguimos aqui para os tipos de sufixos que transformam, então, um verbo em um adjetivo. A gente já viu esse ABLE em outra categoria, não é mesmo? Mas aqui nós temos ali o forget, que é esquecer, o verbo esquecer, e aqui nós temos um exemplo unforgettable. Este unforgettable ali, ele tem também um prefixo antes, né? Então, forget, raiz, able no final ali, né? Então seria uma coisa esquecível e é que não dá para esquecer. Então, unforgettable, uma coisa inesquecível, tá? Rely é o verbo, também transformei em reliable, tá? Confiável, confiar e confiável. Exemplo retirado de prova, então, some related conditions such as Landau-Kleffner syndrome cause measurable changes in brain activity. Então, o que está dizendo aqui? Algumas condições relacionadas a essa síndrome Landau-Kleffner causam mudanças mensuráveis em atividade cerebral. Measurable, mensuráveis, ok? Sufixo ate. Appropriate, que é um verbo apropriar, ele se manteve, então, appropriate, que é o adjetivo, tá? Então, aqui nós temos tudo igual, não mudou nada do verbo para o adjetivo. Consider, considerar, nós temos considerate, ok? Considerável, digamos assim. Just a year ago, machine translation still produced reliably rocky results, both inaccurate as to content and often unreadable too. Olhem só, essa frase aqui é muito legal, tá, gente? Vamos traduzir ela juntos aqui. Apenas um ano atrás, máquinas de tradução, machine translation, né, tradução feita por máquinas, ainda produziam reliably rocky results, resultados sólidos que confiáveis, tá? Confiáveis aqui não está como reliable, como eu mostrei anteriormente, está como reliably. Por quê? Porque rocky está como adjetivo e esse reliable, ele está modificando o adjetivo, ou seja, ele está ocupando a função de advérbio. Advérbio em inglês, normalmente temos o ly no final, que seria aquele mente, tá? O que é um advérbio? Um advérbio, ele modifica o verbo ou um adjetivo. Normalmente, nós vemos ele modificando verbos, né? Daí é mais fácil de compreender. Tipo, ela caminhou carefully. Ela caminhou cuidadosamente. Mas aqui nós temos esse advérbio modificando o adjetivo, que é o rocky. Então, esses resultados são rocky. Rocky de rocks, pedra, né? Então, sólido. E essa solidez aí também é confiável, tá? Daí tá modificando ali, por isso que não é reliable e sim reliably, ok? Both inaccurate as to content and often unreadable too. Então, esse both provavelmente você conhece como ambos, tá? Imaginem, a gente vai traduzir o seguinte: ambos imprecisos quanto ao conteúdo e frequentemente ilegível também.
Both, ambos. Ambos quem? Não tem ninguém ali para a gente se relacionar a ambos. A gente está falando de uma máquina de tradução. Ambos seriam duas pessoas, duas coisas. Aí você pode pensar assim, meu Deus, mas cadê essa outra pessoa, essa outra coisa? Será que eu estou falando de results, né? Não. Olhem só, aqui nós temos uma questão da língua bem legal, que é both and. Eles juntos assim, both e and quer dizer tanto quanto. Então, both inaccurate as to content, tanto impreciso quanto ao conteúdo, quanto geralmente então ilegível também. Olhem só, imagina vocês traduzindo esse both como ambos, ia ser um desastre de marca maior, né, gente? Então isso é outra coisa, outra peculiaridade da língua, que nós temos algumas expressões, assim como no português, né, gente? Então, tanto quanto, both and, tá? Apesar, eles nunca vão estar juntos ali, porque eles têm que ter uma informação depois, né? Então, both alguma coisa, and alguma coisa, é o tanto quanto, certo? E ali nós temos o inaccurate, que seria, então, impreciso, e unreadable. Notem aqui que read é ler. Readable é uma coisa que dá para ler. Unreadable, uma coisa que não dá para ler. Então, a gente vai traduzir isso como ilegível, uma coisa que eu não consigo ler, tá? Ible, vamos ver esse sufixo ible. Então, eu tenho flex, que virou flexible. Convert, convertible, tá? Verbos aqui que foram transformados, então, em adjetivos. Exemplo, that means teaching young people in such a way that makes them flexible and adaptable, tá? Então, isso significa, então, ensinar jovens, young people, né? De tal forma, in such a way, que faz com que eles sejam, né, flexíveis e adaptáveis. Novamente, temos uma segunda palavra que contém um sufixo ali, que é o adaptable, tá? Adaptável. Mas, como o foco aqui era o flexível, né? Ible no final, eu não salientei ali, ok? Outro sufixo que transforma um verbo em adjetivo é o ANT no final. Ignore, que é ignorar, transforma em ignorant. Assist em assistant, ok? Esse assist aqui parece assistir, mas seria ajudar, né? Então, um assistant é um ajudante, é uma pessoa que, um auxiliar, tá? A nurse, for example, uma enfermeira, ela assist the doctor, ela auxilia o médico numa cirurgia, por exemplo, tá? Por exemplo, nós temos assistants dentro de sala de aula, auxiliares que ajudam os professores com alguns casos aí, né, atípicos, certo? Então, assistant, auxiliares, né, pessoas auxiliares, que vem do verbo assist, que parece assistir, mas tem a ver com auxiliar, ok? Exemplo retirado de prova, então, Google proved to be one of the more ambitious applicants. Então, o Google provou ser um dos mais ambiciosos candidatos. Applicants, aquele que apply. Quando tu apply para alguma coisa, tu te candidata para isso, né? Ah, eu vou apply para uma bolsa de mestrado. I'm going to apply for a master's scholarship, por exemplo, né? Então, se eu sou aquela pessoa que apply for, eu sou um applicant, tá? Então, vem aí da mesma raiz aí, de apply. Aqui temos o verbo confide, né? Que é confiar, no caso, né? Tu confia tanto numa pessoa que tu te abre para ela, assim, né? Nesse sentido desse confide. E confident, então, é o confidente, que tu te sente confident a ponto de dividir informações com essa pessoa. Então, you confide and you feel confident about this. Diverge and divergent, tá? Divergir, divergente. Diverge or diverge, divergent. Example, indirect evidence, for example, from electrophysiological recordings of the human brain before and after sleep is consistent with this idea.
ok? Então, evidência indireta, por exemplo, de registros ali, de recordings, né, eletrofisiológicos do cérebro humano antes e depois do sono, é consistente com esta ideia, tá? Então, ali, consistente, consistent. Outro sufixo que temos aqui é o ARY. Então, eu tenho imagine, que é imaginar, imaginary, que vem deste verbo aí, que é imaginável. Complement se transforma em complementary, ok? Vejamos o exemplo. The UK, Johnson said, was now working with the EU to develop a complementary space monitoring system. Tá? Então, aqui, o Reino Unido, disse Johnson, né? Estava agora trabalhando com a União Europeia, né? European Union, ali a sigla. Então, estava trabalhando com a União Europeia para desenvolver, então, um sistema de monitoramento complementar espacial. Vejam ali toda a dança das cadeiras que a gente fez ali, ó. A Complementary Space Monitoring System. Então, é um sistema de monitoramento complementar do espaço espacial, ok? Outro exemplo, ORY, contradict, contradictory. Depois, o outro exemplo, migrate, que é migrar, para migratory, né? Migratório. Então, os birds que são migratory, né? Que são os birds que migram de lugar para lugar aí. Exemplo retirado da prova, increased come eat me signals create an immune stimulatory environment which, né? Continua aí. Então, um aumento nesses signals, nessas placas, assim, venha comer-me, né? No caso que eles colocam nos produtos, né? Nos alimentos, que era uma pesquisa sobre desordens alimentares, né? Então, o aumento dessas placas, desses sinais, dizendo venha comer a mim, né? No caso, o alimento, criam, então, um environment, um ambiente estimulatório imune, e daí eles desenvolvem ali a ideia, tá? Sufixo IV. Então, eu transformo o attract, atrair, para attractive. Respond para responsive. Vejamos um exemplo. Essa frase, esse trecho aqui já foi retirado por outros motivos, né? Em outros casos aí. Which hold information learned through the day undergo massive shrinkage. Então, que mantém, que seguram a informação aprendida durante o dia, passam por uma massive shrinkage, passam por um encolhimento massivo, tá? Então, o massive aqui como adjetivo, ele tá sendo grotescamente, né, encolhido aqui, massivamente. Aqui nós temos o sufixo ish, que nós já trabalhamos em outro momento, né, com outras categorias, mas aqui eu estou transformando um adjetivo em outro adjetivo. Por exemplo, old, que é velho, eu transformo em oldish. Green, verde, em greenish, tá? Esse ish aqui de adjetivo para adjetivo, ele tá dando uma ideia, assim, meio informal, digamos assim, tá? Uma coisa não é old, ela é oldish, né? Mais ou menos velhinha. Ela não é bem green, ela é greenish, né? Um pouquinho esverdeada, assim. Então, dá esse ish no final de adjetivos, dá essa ideia de amenizada. Não é bem aquilo ali, é mais ou menos, tá? E aqui eu tenho, então, um exemplo retirado de uma prova, que aparece esse ish com essa ideia aí. Então, many scientific discoveries were once considered outlandish. Então, muitas descobertas científicas uma vez foram consideradas estranhinhas, assim, meio estranhas, né? Outland, como se fosse fora da casinha, digamos assim, tá? Então, é nesse sentido aí, porque tudo que foi descoberto cientificamente, um dia nada passou de uma coisinha estranha que alguém descobriu lá, né? Nesse sentido assim. Depois mudamos de categoria aqui novamente,
temos um adjetivo que foi transformado em advérbio. E o advérbio, então, como eu já falei várias outras vezes em vários vídeos, é esse ly no final aí, que é o mente. Então, dangerous, ó, vejam que o danger, que é a raiz, que é perigo, já foi transformado com o S em adjetivo, daí virou dangerous. E agora nós ainda estamos acrescentando um segundo sufixo para transformar em perigosamente, né? Danger, dangerous, dangerously. E aqui, quick, que é rápido, então quickly, rapidamente, ok? Exemplo da cultura inglesa aqui, some are, but others are perfectly friendly. Então, nós temos dois LYs aqui, né? Um é perfeitamente amigável, tá? Então, o friend, o primeiro LY ali está transformando a palavra friend, amigo, substantivo, em adjetivo, friendly, amigável. O segundo ali, perfectly, é perfeitamente, que é o advérbio que está modificando o meu friendly ali, que é um adjetivo, certo? Temos aqui outra categoria agora, gente. Verbo sendo transformado em substantivo. Então, ACY no final ali, né? Democratize, democratizar, vira democracy, democracia. Privatize, privacy. Então, privatizar e ali a privacidade, né? Exemplo retirado desta prova aí, então, and then giving it a quick edit for accuracy and readability. E então, dando a ele, a ela, né? Esse it está se referindo a alguma coisa que foi dita previamente no singular, provavelmente um texto, né, gente? Porque eu estou falando sobre edição, sobre acurácia, sobre legibilidade aqui, né? Então, tá, traduzindo. E então, dando a ele, o texto, uma rápida edição para acurácia e legibilidade, tá? Acurácia seria tipo coisas corretas, né, gente? A gramática bem desenvolvida, né? Tudo certinho ali, ok? Accuracy, então, acurácia. Continuando, então, com verbo e substantivo, marry, que é casar, é transformado, então, marriage, casamento. Store, que aqui está no sentido de guardar, armazenar, então, storage, armazenamento, tá? Exemplo retirado da prova, daquela mesma frase que a gente já falou antes do massive, só que agora a gente está falando do shrinkage. Então, which hold information learned through the day undergo massive shrinkage. Então, que mantém, que retém informação aprendida durante o dia, passam por um encolhimento massivo. Então, o shrink é o verbo encolher. Shrinkage é encolhimento, tá? Então, eu transformei ali o verbo em um substantivo, tá bom? Verbo em substantivo novamente aqui com AL no final. Survive, sobreviver, se torna survival, sobrevivência. Arrive, chegar, se transforma em arrival, chegada, certo? Exemplo. But as long as the criminals do not associate a real world identity with their Bitcoin address. Então, but, mas ali, contanto, as long as, é uma expressão que quer dizer contanto. Contanto que os criminosos, the criminals, não associem uma identidade real com o seu endereço de Bitcoin, tá tudo certo, né? Então, criminals ali, AL, né? A gente transformou, né, em um substantivo, criminoso, tá? ANCE, A-N-C-E, tolerate, tolerar, eu transformo em tolerance, intolerância. Assist em assistance. Lembram que a gente falou antes do assist? Assist é auxiliar, dar ajuda, né? Então, assistência aí. Temperature maintenance is not a static process. Então, a manutenção de temperatura não é um processo estático. Esse estático também tem ali o sufixo IC, né? O maintenance, de maintain, transformou em manutenção.
O sufixo dom. Então, eu pego o free, que é libertar, o verbo libertar, em freedom, liberdade. Bore é entediar alguém. Ah, esse filme tá boring me, né? Tá me entediando. E eu transformo em boredom, que é o tédio, no caso, né? O que a gente mais escuta aí hoje em dia, né? Que tá todo mundo bored. Todo mundo tá cheio de boredom aí, né? De tédio. Se as coisas não são rápidas, ligeiras, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, a gente fica bored. Exemplo. How much better would our lives be if we could live in the White Queen's kingdom? Kingdom é uma coisa que deriva de king, de rei, então é o reinado, tá? Kingdom. Então, quão melhor seriam nossas vidas se pudéssemos viver, então, neste reino White Queen, tá? Em letra maiúscula ali, eu poderia traduzir como rainha não, isso, rainha branca, o reino da rainha branca. Mas como tá em letra maiúscula, White Queens, eu prefiro até não traduzir, tá? Neste caso, o que eu poderia te dar de dica aqui para sua prova de proficiência? Digamos que você tem um exercício que tem que traduzir essa frase. Eu traduziria assim, ó. Tá, o quão melhor nossas vidas poderiam ser se nós pudéssemos viver no reino White Queens. E entre parênteses eu colocaria rainha branca. Só para eles saberem que eu sei o que é White Queen, mas também mostrar para eles que eu entendi que White Queen é um nome próprio e eu mantive ele na frase, tá? Então a gente já mata 2 coelhos numa cajadada só aí, né? A gente pega e demonstra conhecimento dessas 2 coisas, de que é um nome próprio e de que eu sei o que eu tô falando aqui, tá? ENCE, E-N-C-E no final. Então, ocorrer para occurrence, ocorrência. Preferir, preference. Exemplo retirado de prova, então, Cirelli and her colleagues have finally found direct evidence that synapses reset at night. Então, Cirelli e os colegas dela, né, seus colegas, finalmente encontraram uma evidência direta de que as sinapses resetam, reiniciam à noite. Então, evidence, evidência. ENCY, E-N-C-Y, consist, consistency, tend, tendency, ok? Frase, empathy is a cornerstone 21st century global competency. Então, o que essa frase quer dizer? Empatia é uma cornerstone. Corner é esquina, stone é pedra. Seria, então, o pilar, aquela pedra de esquininha lá que sustenta tudo, tá? Muitas coisas, muitas palavras em inglês, a gente consegue fazer essa associação, pensar no que as palavras querem dizer sozinhas e daí montar essa imagem na cabeça, né? Cornerstone é o pilar. Então, empatia é um pilar, né, da competência global do século 21. Competência, competency, tá? ER, esse ER sufixo também me fala aí de profissões. Então, eu tenho o verbo teach, que é ensinar, e eu transformo isso em teacher, professora, aquela que ensina. Learn, aprender. Learner é o estudante, é aquele que aprende, né? Exemplo, from one user to another, de um usuário para outro. Novamente aqui, usuário é aquele que usa, né? Que usa o computador, que usa o sistema. Então, user, o usuário. Ion, act, action, inform, information, tá? Então, transformando esses verbos aí, act e inform, em substantivos. Exemplo retirado de prova, the expansion creates an opportunity for marketers. Então, a expansão cria uma oportunidade para os trabalhadores de marketing, né? As pessoas que trabalham com marketing. Ment, retire, aposentar-se, vira retirement, aposentadoria. Move, se mexer ou se mudar, para movement, que é movimento. Exemplo,
That federal law generally prohibits different treatment based on disabilities. Então, aquela lei federal geralmente proíbe tratamentos diferentes baseados em incapacidades, tá? Em alguma debilidade que a pessoa tem. Então, treatment, tratamento. Transformei, então, o verbo treat, tratar, em tratamento. O R no final, então, ali de um verbo, transforma ele em um substantivo. Mudamos, então, de visit, visitar, para visitor, que é o visitante. Sail, para sailor, tá? Velejar, o velejador ali. Technology investors have purchased coins. Então, os investidores tecnológicos adquiriram, compraram moedas aí. Então, investors, os investidores, que vem do verbo invest, certo? O Y no final, a gente já viu isso em outra categoria também. Mas aqui eu tenho o verbo deliver, que é entregar, e ele vira delivery, entrega. Recover, se recuperar, né? Recovery. Vejamos então um exemplo aqui com esse Y, né, como substantivo. Brazil evidently fears that an overpriced real could endanger its recovery. Então, o Brasil evidentemente teme que um real mais caro poderia ameaçar a sua recuperação, tá? Então, ali, evidently, também temos um sufixo ly, como mente, né? Então, o Brasil teme, de que forma? Evidentemente. Depois temos o overpriced, também tem esse over de prefixo aí, que dá a ideia de mais, né? Então, caro demais. Poderia endanger, também temos um sufixo aqui de an, né? Fazer com que se torne perigoso, então, a sua recuperação. Aqui mudamos de categoria, gente. ANSI, A-N-C-Y, tá? Pregnant, grávida, né? Pregnancy, gravidez. Vacant, né? Vago. Vacancy é uma vaga, tá? Lucia Knight, who runs what she calls a midlife career design consultancy, tá? Então, o que quer dizer essa frase aí? A Lucia Knight, que, olha, de novo, aqui temos uma palavra bem legal, gente, que gerencia o que ela chama de consultoria de projeto de carreira de meia-idade. Então, consultancy ali é a consultoria. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é para esse run. Run, talvez você conheça como correr. Como é que eu posso traduzir aqui Lucia Knight, que corre o que ela chama de consultoria, né? Não, ela não corre, ela maneja, ela gerencia, tá? Então, novamente aqui, ó, traduzir como corre ficou muito estranho, eu vou procurar no dicionário. E daí lá no dicionário eu vou descobrir que run, além de correr, também é gerenciar, tá? Então aqui, ó, a gente precisa ter muito cuidado para traduzir esse run aqui, não ao pé da letra como a gente conhece, tá bom? Temos aqui adjetivo transformado em substantivo também com o it no final. Active, ativo, vira activity, atividade. Real, real, vira reality, realidade. Exemplo. And there's some visibility about what's going on in the black box. E há alguma visibilidade sobre o que está acontecendo na caixa preta, tá? Visibility, então, visibilidade deriva do adjetivo visible, ok? Ness, esse também está entre os top 5 aí. Eu acho que, se eu não me engano, esse aqui é o meu quarto que eu tô falando para você botar no top 5 aí. Tem o adjetivo happy, feliz, transformo em happiness, felicidade. Kind, bondoso, transformo em kindness, bondade, tá? Então, esse nessa aí é bem legal, é bem importante, coloque na sua listinha aí dos mais tops aí para você gravar e estudar, tá bom? Exemplo aqui. Which supports mothers with postnatal illness. Então, que apoia mães com doenças, né, pós-natais.
Então, eu é como eu me sinto. Eu estou doente. Adjetivo. Então, se eu tenho uma illness, eu tenho uma doença, tá? Chegamos ao fim do nosso conteúdo sobre sufixo. Longo, né, gente? Poxa, 2 vídeos aí, ó, bem completos para vocês, com tudo que é sufixo que você possa imaginar, estão aí, né? Tudo isso foi feito com muita dedicação, né? Com muito estudo, muito aprofundamento, né? Com estudos com as provas de proficiência, tudo para garantir que você tenha o melhor conteúdo de melhor qualidade para ajudar você nos seus estudos, certo? Então, assim, ó, não deixe de compartilhar, não deixe de dar o seu like e eu te aguardo, então, no próximo vídeo. Bye, bye!